Direção defensiva. A direção defensiva é a forma de dirigir que permite você reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você, com seus acompanhantes, com o seu veículo e com os outros usuários da via. É um conjunto de técnicas e procedimentos utilizados pelos motoristas com o objetivo de prevenir ou minimizar os acidentes de trânsito e suas consequências. Então, o condutor defensivo ele vai estar sempre em estado de alerta, priorizando a segurança de todos. As principais causas de acidentes. Temos lá então imperícia, negligência e imprudência. Temos condutores imperitos, negligentes e imprudentes. A imperícia seria o que? A falta de habilidade, treinamento, domínio, falta de familiarização com o veículo que vai conduzir. Um exemplo seria não conseguir manter o veículo parado em uma clive, uma subida. Temos lá negligência, indiferença diante de uma condição adversa, displicente, desleixado. Conduzir o veículo com equipamentos obrigatórios inoperantes, ineficientes. Pneu careca, um veículo sem retrovisor externo ou interno, luzes queimadas. São exemplos de negligência. Imprudência, ato inseguro praticado pelo condutor, audacioso, abusivo. Avançar o sinal vermelho do semáforo seria um exemplo. Avançar a parada obrigatória. Dirigir sob a influência de álcool também é um exemplo de imprudência. O excesso de velocidade, não obedecer à sinalização, né? As duas partes da direção defensiva. Então, a direção defensiva é dividida em direção defensiva preventiva e direção defensiva corretiva. A direção defensiva preventiva se antecipa ao risco. A direção defensiva corretiva já não. A preventiva vai oferecer um baixo risco, a corretiva um alto risco. A preventiva vai exigir pouca habilidade, a corretiva muita habilidade. Então, a direção defensiva recomendável é a direção defensiva preventiva, que é a mais recomendável para evitar se envolver em acidentes. Os acidentes de trânsito são conceituados em evitável e não evitável. O evitável é aquele em que o motorista não faz tudo o que pode ser feito para evitar que o acidente aconteça. O não evitável é aquele em que o motorista faz tudo o que era possível fazer, mas não conseguiu evitar que o acidente acontecesse. O evitável é o tipo de acidente que poderia ser evitado se o condutor respeitasse os limites de velocidade, a sinalização, se o veículo estivesse em boas condições. O não evitável é o tipo de acidente, né, em que é uma situação em que o condutor tomou os cuidados necessários, mas mesmo assim o acidente veio a acontecer. Elementos da direção defensiva. Então, a direção defensiva é composta aí pelo primeiro elemento, conhecimento, o segundo elemento, atenção, o terceiro elemento, a previsão, decisão, habilidade. São 5 elementos. O primeiro elemento, conhecimento. Conhecimento do quê? Das regras e leis de trânsito. Conhecimento, né, do que você pode e não fazer durante a condução do seu veículo. Conhecimento do veículo que você vai conduzir. E conhecimento da via por onde você vai transitar também. Conhecimento dos perigos que o condutor está exposto e as maneiras de defender-se deles. E conhecer seus direitos e deveres como condutor. O segundo elemento é a atenção. Estar sempre alerta na condução do veículo, podendo concentrar-se no ato de dirigir, consciente dos riscos a que está sujeito. Então, a atenção vai ser dividida em atenção fixa, dispersiva e difusa. Atenção fixa
É aquele condutor que foca, né, somente naquilo que está à sua frente. Atenção dispersiva, um exemplo de atenção dispersiva é dirigir falando ao telefone celular. E a atenção difusa, que é a mais correta e a mais utilizada, né, pelos condutores defensivos, seria aquele condutor que está sempre em estado de alerta, preocupado com tudo que está, né, acontecendo ao redor do veículo dele. Então, a atenção mais correta a ser utilizada seria a atenção difusa. A previsão é a antecipação de uma situação de risco e pode ser desenvolvido e treinado no uso do seu veículo. Temos a previsão imediata e previsão imediata. A previsão imediata seria num curto espaço de tempo, né? Prever complicações nos cruzamentos. Prever complicações nos cruzamentos é algo próximo. É aplicado a previsão imediata, então ela é aplicada quando o motorista vê algum problema acontecendo, como o carro da frente realizando alguma manobra estranha e toma ações para evitar se envolver em acidentes. Então a previsão imediata seria algo próximo, num curto espaço de tempo. A previsão imediata é uma antecipação de problemas que podem ocorrer. Exemplo, prever que o semáforo vai ficar verde e que será necessário parar no cruzamento, prever que ao se aproximar da época de chuva será necessário usar os equipamentos de proteção, prever que ao passar por um ponto de ônibus, né, algum pedestre pode sair da frente do ônibus, prever a possibilidade de encontrar animais na pista, em vias rurais. São alguns exemplos aí de previsão imediata, ok? O penúltimo elemento, decisão. Ao se deparar-se com uma situação inesperada, agir corretamente, escolhendo a melhor alternativa para evitar acidentes. Seria você conseguir tomar a decisão correta, né, naquele curto espaço de tempo. Decidir de maneira correta na hora certa, né? Que atitude tomar no trânsito. Por exemplo, quando o condutor está atrás de um caminhão e deseja então ultrapassá-lo. Não basta que o trecho tenha faixa seccionada permitindo a manobra. E o último elemento é a habilidade. Ser um condutor hábil significa que você é capaz de manusear os controles de um veículo e executar com perícia e sucesso qualquer manobra necessária no trânsito, ok? Então, a habilidade é um dos elementos essenciais da direção defensiva. Um exemplo, a capacidade de utilizar o veículo e realizar manobras, como mudar de marcha, frear repentinamente ou fazer curvas acentuadas. Temos aqui então as características de um condutor defensivo. Então, é uma pessoa educada, gentil, cortês, conhece e respeita seus direitos e seus deveres, prefere a segurança à razão, respeita as leis de trânsito, é prudente, sensato e amigo, e abre mão do seu direito, né, no trânsito em prol da segurança de todos. Ok? Então é um condutor aí exemplar.